A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em Gênesis 6, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Santo, amado e eterno Deus, graças te damos, Senhor, neste momento que entramos em Tua presença, para estudarmos a Tua palavra, que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos instruindo e nos dando entendimento e sabedoria, pois não queremos dar ouvido à voz do enganador, queremos estar sempre atento à Tua voz. Nos instrui, Paizinho, no Teu caminho de luz, retira do nosso coração tudo que não te agrada e nos guia por Teus caminhos de luz. Nos dá a alegria de vivermos na Tua presença, estudando a Tua palavra e orando mais, buscando da Tua face. Nos ajuda a levar a Tua palavra àquele que não a te conhece, que eles possam ter o conhecimento que Tu és o nosso Pai santo e bendito. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Hoje o estudo fala sobre a multiplicação da maldade sobre a terra, e Deus decide que a terra seria destruída com o dilúvio. Abra suas Bíblias em Gênesis 6, a malignidade humana e o juízo, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quero comentar um pouquinho desse versículo 3. Aqui Deus falou o quanto o homem era desobediente, porque ele não queria que eles casassem com aquelas mulheres que não fossem os filhos deles, mas eles sempre estavam desobedecendo. Então ele falou que seus dias seriam 120 anos por causa da sua desobediência. Então a cada dia os anos vão diminuindo da nossa vida. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Quero comentar um pouquinho desse versículo 5. Não adianta as pessoas acharem que vão pensar mal das coisas e Deus não sabe, porque Ele sonda nosso coração e nosso pensamento e sabe tudo o que nós pensamos e tudo que vamos fazer ainda, Ele já sabe. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quero comentar um pouquinho desse versículo 6. Ó, quanta ingratidão do homem para Deus! Ele tem sido um Pai tão maravilhoso para conosco, e nós só damos tristeza a Ele, e Ele sempre nos amando, um amor incondicional, e as pessoas sempre dando tristeza para o seu coração. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 7, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quero comentar um pouquinho desse versículo 7. Quão ingratidão o homem para com Deus! Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos ama tanto,
Mas o homem não vê isso, não vê que Deus, ele nos salva e ele quer sempre o nosso bem. Por causa do pecado, Deus quer nos destruir e até mesmo os animais. Tudo isso por nossa culpa. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A história da salvação do homem. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Quero comentar um pouquinho desse versículo 9. Aqui Deus viu Noé que ele era perfeito, ele era um homem justo e fiel, por isso ele escolheu para salvar sua família, e todos os animais e os outros pereceram por causa da sua rebeldia e dos seus pecados. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Quero comentar um pouquinho desse versículo 11. Aqui Deus estava indignado com todo o pecado do povo, com muita violência, como hoje também acontece. Deus está muito irado com tudo isso. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Quero comentar um pouquinho desse versículo 12. Você imagina como Deus está triste em olhar para a terra e ver os seus filhos, a sua imagem, todos vivendo em pecado, fazendo a sua própria vontade, vivendo tudo o que querem e não lembrando que existe um Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 13, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Quero comentar um pouquinho desse versículo 13. Aqui Deus fala com Noé, que vai destruir a humanidade, os animais e toda a terra, por causa da violência e dos seus pecados. Hoje não é diferente. Imagina Deus olhando para esse pecado todo. Jesus está voltando. É preciso que voltamos para Deus antes que isso tudo aconteça. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Quero comentar um pouquinho desse versículo 14. Aqui Deus ordena que Noé faça uma arca para que venha salvar ele, sua família e os animais que Deus escolheu, porque as pessoas estavam com muitos pecados e deveriam morrer naquele dilúvio. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 15, e desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Versículo 16. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Quero comentar um pouquinho desse versículo 16. Aqui Deus ordena a Noé a fazer a arca, exatamente do jeito que ele pede, porque ele é sempre obediente ao Senhor. Por isso, Deus viu graça em seus olhos. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Quero comentar um pouquinho desse versículo 17. Aqui Deus fala que vai destruir tudo que tem vida sobre a terra, mas isso ele não tem prazer em fazer nada disso.
é simplesmente o pecado que faz com que Deus faça tudo isso. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 18, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 19, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Versículo 20, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Versículo 21, e leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Quero comentar um pouquinho desse versículo 21. Quando uma pessoa está sob os cuidados de Deus, fazendo a sua vontade, Ele cuida de todos os detalhes e você tem uma vida bem melhor. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Quero comentar um pouquinho desse versículo 22. Noé ele foi obediente ao Senhor, por isso ele conservou a sua vida e de toda a sua família. Assim nós também sejamos obedientes a Deus, para que Ele venha cuidar de toda a nossa vida. Esse capítulo encerra por aqui, mas no outro dia irá continuar o estudo de Noé. Iremos encerrar com uma oração. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento que estivemos reunidos estudando a Tua Palavra, pois é sempre maravilhoso aprender mais de Ti. O Senhor é um Pai santo e bendito, que só nos traz coisas boas para nós. Nos ajuda a continuar e a Te servir, pois queremos sempre estar em Tua presença. Nos guia, Senhor, por Teus caminhos e nos ajuda a prosseguir, a nos preparar cada dia mais para a vinda do Teu Filho amado Jesus, que nós possamos estar pronto quando Ele vier. Nos ajuda, tira do nosso coração tudo que não provém de Ti e nos enche do Teu Espírito. Nos tira, Pai, dos nossos olhos toda lágrima e nos dá a alegria de viver. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e dê seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.